Então vejamos o que é uma virtude teologal. As virtudes teologais que vão juntas com o estado de graça. No batismo nós recebemos a presença de Deus na alma e uma elevação da nossa alma que nos faz participantes da natureza divina, que se chama o estado de graça, que é uma virtude sobrenatural. Isso que está em jogo, porque uma reação tão violenta contra os acontecimentos, que a gente poderia dizer, mas que consequência pode ter isso, estar aqui ou ali, é que está em jogo a vida sobrenatural, está em jogo a vida eterna, está em jogo algo que Deus deu o seu sangue para que nós possuíssemos. E nós temos que prezar a sua justa medida esse dom e defendê-lo da mesma maneira. Defendê-lo segundo o seu valor sendo infinito. É por isso que os mártires deram sua vida, que estavam defendendo algo que é superior à vida humana, é superior a tudo que pode haver na ordem criada. O menor grau de graça santificante é superior a todo o universo criado, porque é uma participação à vida mesma divina. E por isso a Escritura diz que Nosso Senhor veio trazer a espada e a divisão, porque há momentos em que foi necessário fazer uma divisão, fazer um combate. Isso aconteceu no céu com São Miguel Arcanjo e Lúcifer e acontece na terra ao longo da história da Igreja. Mas vejamos que é uma virtude sobrenatural. Virtude sobrenatural é uma qualidade que Deus infunde na alma, pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem em ordem à vida eterna. Então, algo que Deus põe em nossa alma é uma qualidade que Deus infunde na alma, virtude infusa, pela qual se tem a propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem em ordem à vida eterna. Quantas são as principais virtudes sobrenaturais? São 7, 3 teologais e 4 cardeais. Virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a temperança e a força. Por que a fé, a esperança e a caridade se chamam teologais? Que entra um ponto de extrema importância no momento atual que nós estamos vivendo. Porque essas virtudes, fé, esperança e caridade, se chamam teologais porque têm a Deus por objeto imediato e principal, e não são infundidas por Ele. Toda alteração da fé faz com que essa relação que nós temos com Deus é alterada. E se ela for destruída, essa relação é destruída. De que modo têm as virtudes teologais a Deus como objeto imediato? As virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato porque pela fé nós cremos em Deus e cremos tudo o que Ele revelou. Pela esperança esperamos possuir a Deus. Pela caridade amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. Então elas têm por Deus como objeto imediato. Quando nos infunde Deus na alma as virtudes teologais? Deus, pela sua bondade, infunde-nos na alma as virtudes teologais quando nos adorna com a graça santificante. E por isso, quando recebemos o batismo, fomos enriquecidos com essas virtudes, juntamente com os dons do Espírito Santo. Então, alguém que está se preparando, que é já adulto, normalmente, devido à sua preparação, ao seu desejo, ele já tem o batismo de desejo, mas está sempre ligado ao batismo, à recepção das virtudes teologais, especialmente da fé. Basta para o cristão se salvar ter recebido o batismo, ter recebido no batismo as virtudes teologais? Para que tem uso da razão, não basta ter recebido no batismo as virtudes teologais, mas é necessário fazer frequentemente atos destas virtudes. Quando somos obrigados a fazer atos de fé, esperança e caridade? Quando chegamos ao uso da razão e frequentes vezes ao decurso da vida e em perigo de morte. Que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que Ele revelou por meio da Santa Igreja, nos propõe para crer. Vamos reler
a definição. Então, a virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, quando a Igreja Conciliar ensina uma outra doutrina, ela ensina por sua autoridade própria. A nova teologia é uma teologia que fala por autoridade própria, autoridade humana. Por que Monsieur Lefebvre era tão sereno na defesa da fé? Porque ele sabia que ele se apoiava na autoridade de Deus. E daí essa serenidade que a gente sempre viu naqueles que defendem a verdade apoiados na autoridade de Deus. Por quê? Porque a autoridade de Deus ela é infinita. Enquanto que a Igreja Conciliar ela não se apoia na autoridade divina. Ela se apoia no mundo moderno, nas filosofias modernas, em todo esse conjunto que constitui o liberalismo, que tem força porque eles são muitos, mas que não tem consistência porque eles não estão fundados em Deus nem na verdade. Então, uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que Ele revelou e que por meio da Santa Igreja nos propõe de crer. Por meio da Santa Igreja. E o problema hoje, justamente, é que aqueles homens que estão nos cargos da Igreja, não falam em nome da Igreja, falam em nome próprio. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Quando virá um e virá em seu próprio nome, vocês o receberão, diz Nosso Senhor. E os pais da Igreja pensam que esse que virá em seu próprio nome é o Anticristo. Ora, o que fazem os progressistas? Eles falam também em seu próprio nome. Eles não falam em nome de Deus, nem em nome da Igreja. Mas eles querem passar por alguém que fala em nome da Igreja. Mas eles não falam. A prova que eles não falam é que eles estão em contradição com o que a Igreja já definiu. Como conhecemos as verdades reveladas por Deus? Conhecemos as verdades reveladas por Deus por meio da Santa Igreja infalível. São Pio X quis botar bem direitinho, a precisão do Catecismo de São Pio X, ela é preciosa. Conhecemos as verdades reveladas por Deus por meio da Santa Igreja infalível. Então, quando alguém tomando a postura de alguém que fala em nome da Igreja e não se refere a essa prerrogativa de infalibilidade da Igreja, então quando ele, mesmo sendo Papa, mesmo sendo como o Papa atual, que dá muitas entrevistas, escreve muitos livros, ele não está falando em nome da Igreja. Porque como é que a gente conhece a verdade revelada? Conhecemos as verdades reveladas por Deus, por meio da Santa Igreja infalível, isto é, por meio do Papa, sucessor de São Pedro, e por meio dos bispos, que em união com o Papa são sucessores dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. Ora, o Papa atual e os bispos atual estão em ruptura com os apóstolos. Eles romperam por causa do Vaticano II e por causa da opção que eles fizeram. Eles rompem com a tradição. A tradição é o que dá a apostolicidade. Tradere significa passar de mão em mão. Os apóstolos passaram de mão em mão. Dom Guéranger pensa que as palavras da consagração utilizadas na missa de sempre eram as palavras que São Pedro rezava em Roma. Ele dá a razão, que é muito sensata. Ele diz: não havia nenhuma razão que São Lino utilizasse uma fórmula diferente da de São Pedro. E São Lino é o sucessor de São Pedro. Depois, Santo Anacleto, ou Cleto, não havia nenhuma razão para que ele não fizesse como São Lino. Ainda mais, nasceu tão próximos, os apóstolos tão próximos, e assim, de Papa em Papa, se conservou esse núcleo da missa, essa palavra de consagração, sobretudo. Então, não há nenhuma razão de pensar, quer dizer, nós temos todas as razões de pensar que essas palavras de consagração são de origem apostólica. E assim várias outras coisas. O Padre Cardoso, na festa da Ascensão, lembrou que o Catecismo de Trento, se não me engano, diz que Nosso Senhor, durante os 40 dias que ele ficou na terra depois da ressurreição, ensinou algumas coisas relativas aos sacramentos
por exemplo, que a gente vai receber a comunhão de joelhos. Então, essa continuidade no rito, continuidade na doutrina, continuidade também no próprio sacramento. Monseigneur Lefebvre é da linhagem de São Pio V. Então, os apóstolos sagraram bispos, outros sagraram São Pio V, e vem assim, Monseigneur Lefebvre tinha a sequência, e ele da linhagem de São Pio V. Não é de São Pio X, infelizmente, mas é de São Pio V. Isso mostra essa continuidade. Então, o Papa, sucessor de São Pedro, sucessor não só quanto à sua autoridade, mas quanto à doutrina, quanto a tudo, a Igreja, ela transmite o que ela recebeu. E o drama hoje é que eles não transmitem mais. E se Monsenhor Felé concretiza o que já está acontecendo, pois bem, ele porá numa situação em que estará sob a dependência de homens que não professam essa apostolicidade. Há mesmo o Monsenhor Tissier Malaret, ele tem vários estudos na fraternidade a respeito das ordenações feitas pelos progressistas. Há uma dúvida legítima, menos há uma certa dúvida. Isso mostra a que ponto essa crise é profunda. Há uma dúvida a respeito da extrema-unção, há uma dúvida a respeito da confirmação, há uma dúvida a respeito das ordenações, e isso mostra essa ruptura dos bispos da Igreja Conciliar em relação aos apóstolos. Então, como é que nós conhecemos as verdades reveladas por Deus? Por meio da Santa Igreja infalível, isto é, por meio do Papa, sucessor de São Pedro. Então, do Papa enquanto sucessor de São Pedro. Se ele age por conta própria, modificando os sacramentos, modificando a doutrina, ele já não é aquilo que representa o sucessor de São Pedro. Então o Papa que em união, os bispos que em união com o Papa são sucessores dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. O que esse catecismo nós estamos dando aqui? É o que Jesus Cristo ensinava. O que Monseigneur Lefebvre pregava nos seus sermões? O que Jesus Cristo ensinava. Daí a força desse catecismo, daí a força da tradição. Nós estamos ensinando o que Jesus Cristo ensinava. Jesus Cristo ensinava que havia 3 virtudes teologais. É evidente. O Senhor ensinou aos apóstolos o que era essencial na nossa religião. Ele ensinou que havia 7 sacramentos. O que nós estamos lendo aqui é o que Nosso Senhor ensinava aos apóstolos. E essa ruptura com a tradição que faz que a gente diga não podemos, não possamos. A gente gostaria, a gente teria mais simples, mas a gente não pode. E por isso a Escritura diz, tem um tempo para a paz e outro para a guerra. E tanto a paz como a guerra devem estar ao serviço da verdade que é Deus, da verdade que é Nosso Senhor. E portanto a Escritura não diz que há um tempo para a mentira e outro para a verdade. Ela diz que há um tempo para a paz e outro para a guerra. E tanto a paz como a guerra estão ao serviço da verdade. Porque a verdade é de todos os tempos. A verdade é eterna. A verdade é Nosso Senhor. Temos nós certeza que são verdadeiras doutrinas que a Santa Igreja nos ensina? Sim, temos certeza absoluta que são verdadeiras. Doutrinas que a Santa Igreja nos ensina. Jesus Cristo empenhou sua palavra, que a Igreja nunca se enganaria. E Vaticano II, o que é então? É uma outra igreja. Mesmo que ela não tenha uma estrutura completamente separada da Igreja Católica, pois eles tomaram os postos de comando, eles têm um espírito que não é de Nosso Senhor. Eles têm uma doutrina que não é de Nosso Senhor. Eles modificaram, eles corromperam os sacramentos de uma maneira que Nosso Senhor nunca avalizou, nunca aprovou. E daí a resistência. Jesus Cristo empenhou sua palavra que a igreja nunca se enganaria. Que igreja? A Igreja Católica. Por isso que a gente está tranquilo. A gente entra nessa guerra com uma grande tranquilidade. Por quê? Porque a certeza dá a tranquilidade. Enquanto que a incerteza, a dúvida, a falsidade, a mentira, traz a instabilidade. O demônio é um espírito agitado. O demônio não para quieto. Porque ele não para quieto,
porque ele está fora da verdade, enquanto que a verdade estabiliza. A verdade, né, como essas construções românicas, né, os mosteiros beneditinos românicos, aquela pressão que bate, a gente bate os olhos e sente aquela firmeza, aquela estabilidade, voto de estabilidade dos beneditinos, algo estável. A verdade é estável e o progressismo ele é instável. Com que pecado se perde a fé? Se perde a fé negando ou duvidando voluntariamente, ainda que seja de um só artigo que nos é proposto para crer. Que confusão estão os modernistas. Penso que nenhum deles pode dizer, nem nós podemos dizer deles com segurança que eles têm a fé. Não podemos dizer isso. Por quê? Porque eles botam em dúvida vários artigos da fé. Eles vivem num ambiente que talvez não tenham perdido inteiramente a fé, já que São Pio X não excomungou todos os modernistas, mas eles vivem num clima que eles mesmos não podem dizer com toda a segurança que eles têm a fé. Por quê? Porque eles entram em choque com vários artigos da nossa fé. Daí essa situação inimaginável no qual eles se encontram e que eles queriam também que nós nos encontrássemos. Como recuperamos a fé perdida? Recuperamos a fé perdida arrependendo-nos do pecado cometido e crendo de novo tudo aquilo em que crê a Santa Igreja. Qual é a solução para o Papa Bento XVI, para os bispos, para todos esses? Ela está aqui. Se arrepender do pecado cometido. Que pecado? Vaticano II. O segundo é um grande, imenso. O Monsenhor dizia, maior desastre ocorrido na história da Igreja desde a sua fundação. Maior desastre ocorrido na Igreja desde a sua fundação. Um pecado coletivo, um pecado inimaginável. Então, como é que eles podem recuperar a fé católica? Se arrependendo. E nós somos para eles uma tábua de salvação. Se eles querem um dia saber o que está certo, eles lerão os livros de Monsenhor Lefebvre, que será a luz para eles. E esse é o único caminho realmente que botará um ponto final na crise. É se arrepender do pecado cometido. Senão, não tem volta. Recuperamos a fé perdida, arrependendo-nos do pecado cometido e crendo de novo, tudo aquilo em que crê a Santa Igreja. Então, que Deus nos dê essa graça de ser fiel à graça do nosso batismo. O David de Vitória telefonou para o Monsenhor Williamson e ele então falou, Monsenhor Williamson, nós vamos fazer aqui em Vitória uma cruzada de rosários. Vamos rezar o rosário todo dia até o dia do capítulo geral da fraternidade, que normalmente é no início de julho, para que o capítulo geral reaja e obtenha uma solução para essa crise interna da fraternidade, que nos afeta a todos pela afeição que a gente tem pela fraternidade e pela dependência que nós temos, já que são eles que nos dão os sacramentos, os santos óleos, as ordenações. Então peçamos a Deus que Deus dê força aos capitulares que estarão presentes então em E-Commerce normalmente, a não ser que seja cancelado esse capítulo, e que vão tentar fazer alguma coisa para remediar esse mal que já existe e que já está fazendo devastações nas almas. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.